A palavra de hoje, irmãos, do livro de Sofonias, do capítulo 3. Creio que todos já estão com seu livro aberto, porque eu coloquei bem no início, né, o livro de Sofonias do capítulo 3, onde o Senhor, Ele vai nos dizer: devemos nos alegrar, porque a misericórdia do Senhor, ela permanece para sempre em nossas vidas. O livro de Sofonias, irmãos, vamos ler lá no livro capítulo 3, do versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija e exulta de todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. 15. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Somente até aqui, irmãos, mas as demais a gente vai ler logo mais. E a palavra do Senhor, irmãos, o livro de Sofonias, palavra do nosso Deus maravilhoso, nosso Deus altíssimo, grandioso e eterno. O livro de Sofonias, a mensagem principal do livro é que o Senhor, o nosso Deus, é um Deus de justiça, irmãos. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, tão amável, irmãos, que muitas das vezes a gente não entende. Mas a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E assim como o Senhor é amor, também o Senhor é justiça. O livro de Sofonias, irmãos, ele traz uma palavra sobre... Vamos lá para o capítulo 1. A palavra do Senhor contra o povo de Judá e de Jerusalém. Um povo esse, irmãos, que não adorava mais o Senhor, desobedecia a Deus, né? E assim, o Senhor, ele então ameaça Judá e Jerusalém. No seu 1º capítulo, o Senhor fala que a ira ia descer sobre aquele povo, sobre aquela nação, porque o povo, ele não estava mais adorando o Senhor. O Senhor, ele já tinha feito grandes coisas sobre aquela terra, sobre aquele povo, mas o povo, ele preferia seguir os seus próprios passos, os seus próprios caminhos. Quando, irmãos, vamos ler os livros de Moisés, lá, irmãos, a história de Moisés, onde o Senhor com sua mão forte tirou todo o povo, os israelitas ali, irmãos, hebreus, dali do Egito, né? Um povo que era escravizado, um povo que sofria, e o povo então clamou pelo libertador, e então o Senhor Deus, com seu amor grande pela nação, pelo seu povo que ele criou, ele então ali levanta um libertador, então ele ali tira aquele povo com a mão forte, onde o Senhor fez grandes coisas para tirar o seu povo, para mostrar o seu poder, o quanto o Senhor amava aquela nação. Mas, irmãos, o Senhor, muitas das vezes, o Senhor, ele fala para o seu povo, fazer dessa maneira. O Senhor assim deu os 10 mandamentos, mas mesmo assim o povo, ele não conseguia seguir o caminho do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, o pior é que seguia o caminho de Deus, mas também seguia o caminho do mundo. Assim como a palavra do Senhor vai nos levar no livro de Mateus 6,25, que ninguém pode servir a 2 senhores, ou porque um vai amar e o outro vai odiar, não tem como
senhores, você tem que escolher. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. E aquele povo de Judá e de Jerusalém, irmãos, não seguia, não obedecia à vontade do Senhor, não adorava. E aqueles ainda que faziam, muitas das vezes se inclinava a Deus e se inclinava a deuses estranhos. Então isso, irmãos, o Senhor estava triste com essa nação. Então ele usa o seu mensageiro Sofonias para dizer que a ira dele ia vir sobre aquela terra, que o Senhor iria destruir aquele povo, ia destruir todo homem, toda nação, ia destruir tudo, não ia sobrar nada, irmãos. E aí, irmãos, o Senhor fala: mas a justiça do Senhor, irmão, o amor de Deus, ele é tão grande em nossas vidas, que aí o Senhor vai continuar dizendo. O Senhor, ele fala sobre que ele ameaça Judá e Jerusalém, mas também, irmãos, se continuarmos lendo, e aí, irmãos, uma coisa que o Senhor, ele vem sempre nos ensinar, que quando a ira dele vir, muitas pessoas, assim como a gente conhece muitos homens, muitas nações, muitos estados, muitas cidades, que se seguram em sua própria força, muitos ali acreditavam no seu poder aquisitivo, no seu dinheiro. Mas quando a ira do Senhor, quando o Senhor se ira e quando o Senhor quer fazer a sua vontade, não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro, não tem nada que impeça do Senhor fazer a sua vontade, irmãos. E o Senhor, ele vem nos ensinar. Mas o Senhor, ele vai nos dizer lá no capítulo 2, que assim como ele ameaça também outras nações, nações essas que se achavam fortes, nações essas que zombava do seu povo, daqueles que ainda adorava Deus, o Senhor iria destruir. Porque muitas nações diziam que ninguém tocava, assim como Babilônia. Mas olha o que aconteceu com Babilônia. Babilônia se achava uma nação forte, mas quando a ira do Senhor desceu sobre aquela nação, ela foi destruída. E assim o Senhor vai nos dizer que não importa quando a ira do Senhor ela quer descer, quando o Senhor for fazer a sua vontade, não há nada que impeça. Mas o Senhor também avisa para aquele povo, lá no capítulo 2, versículo 3, que se alguém ainda quisesse buscar o Senhor corretamente, assim talvez a ira do Senhor, ela possa se apartar daquela casa. Ou seja, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que podes pôr obra ao seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos o dia da ira do Senhor. Ou seja, ainda havia tempo das pessoas voltar para Deus. A gente sabe, irmãos, que estamos aqui nessa terra fazendo a vontade do Senhor, e a gente sabe que a vinda do Senhor, ela está próxima. E o Senhor, ele tem usado os seus filhos para ensinar que a sua vida está próxima, que ainda há tempo de se arrepender, de buscar verdadeiramente a presença de Deus. Mas infelizmente, irmãos, assim como muitos da palavra do Senhor, aqui onde o Senhor nos diz, naquele povo de Judá, de Jerusalém, que cochilaram, que não acreditaram nas promessas, nas mensagens que Deus havia entregado aos seus profetas, hoje também não é diferente, irmãos. O Senhor vem nos avisar, o Senhor está usando os seus profetas, os seus mensageiros sobre a sua vinda, sobre o dia em que o Senhor vai vir, sobre o dia em que da vinda do Senhor Jesus. E muitas das vezes, as pessoas elas não acreditam. E o que é mais triste, irmãos, que assim como também está escrito, muitos ainda servem a Deus, mas não se decide e serve também ao mundo. Muitos, infelizmente, irmãos, não conseguem verdadeiramente ter o seu coração voltado para Cristo. Se inclina a Deus, mas se inclina também às suas próprias vontades. E o Senhor, em todo tempo, Ele nos chama, nos convida para que a gente venha nos arrepender dos nossos maus caminhos. Porque o Senhor é aquele que esquadrinha o coração do homem. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele, irmãos, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, tudo em nossas vidas. E quando o Senhor ele vir, irmãos,
Vamos prestar conta com o Senhor de todos os nossos atos, de todas as nossas obras. E o Senhor, Ele chama o seu povo, Ele convida o seu povo a todo momento. Se arrependa dos seus maus caminhos. Povo meu, povo de Deus, se humilhe na minha presença. Renuncie ao pecado, volte para Cristo Jesus. Porque a vinda do Senhor está próximo. O Senhor Jesus, Ele se entregou naquela cruz, né, para nos salvar. Pela sua graça e pela sua misericórdia. E o povo, ele não enxerga. O povo prefere fazer as suas próprias vontades. O Senhor, Ele deixou os seus 10 mandamentos. O Senhor, Ele vem ensinar. O Senhor, Ele deixou que todos aqueles que o conhecem, que vive, que serve a Ele verdadeiramente, servir em verdade e em espírito. Não sirva com o coração sujo, porque o Senhor, não tem como o Senhor habitar em um coração sujo, e sim um coração limpo. Deixa Jesus Cristo fazer morada verdadeiramente. Não seja como aquele povo que se inclinava para Deus e se inclinava para deuses estranhos. Não. Escolha na sua vida quem verdadeiramente você quer servir. Você quer servir a Jesus? Você quer servir a Deus? Ou você quer servir ao mundo? Né, irmãos? Cada dia das nossas vidas, devemos renunciar ao pecado. Cada dia das nossas vidas, devemos nos humilhar na presença do Senhor. O Senhor mesmo, Ele vem falar na sua palavra, eu não me recordo onde que está, mas Ele fala, aquele que está limpo, se limpe mais. Então devemos nos limpar cada dia mais. Devemos buscar a santidade, a presença do nosso Deus, porque somos falhos. Somos seres errantes, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, com a sua graça e com a sua misericórdia, se derramou naquela cruz, né? O seu sangue sofreu. E hoje, irmãos, louvamos ao nome dele pela oportunidade de estarmos dentro da sua casa e sermos cada dia transformados. Porque queremos, irmãos, ser salvos pelo Senhor Jesus. A nossa vida eterna, irmãos, a nossa salvação, ela é muito importante. E temos que agradecer muito, porque ela só é dada através de Cristo Jesus. Não há outro caminho. E o Senhor vai nos dizer que o caminho que nos leva para Ele é árduo, não é difícil, a porta é estreita, né? Mas é o caminho que nos leva a Cristo Jesus. É o caminho a qual devemos seguir, é um caminho verdadeiro, né? E por mais que seja difícil, por mais que muitas das vezes passamos por situações, mas é a melhor coisa, irmãos, é habitar na presença do Senhor. Porque o Senhor Deus é um Deus maravilhoso. Jesus Cristo é um Deus grandioso, eterno. Ele é tudo em nossas vidas, irmãos. É inexplicável sentir a sua presença, o seu amor, a sua mão nos guardando, movimentando as nossas vidas, nossa casa, nossa família, sabe? É inexplicável, irmãos, nos ajoelhar, orar e o Senhor movimentar por amor de mim e de você. É inexplicável, irmãos, o milagre a qual clamamos a Deus e o Senhor coloca as suas mãos e toca o cenário. É inexplicável, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é grandioso, irmãos. E o livro de Sofonias, quando o Senhor ali falou que ia, né, derramar sua ira sobre aquele povo, porque o povo estava desobedecendo, porque o povo ali não estava mais fazendo a vontade de Deus, mas o Senhor, Ele convida ao povo a se arrepender, né? Ele convida ao povo a se arrepender dos seus maus caminhos e começar uma vida correta diante da presença do Senhor, né? Porque Deus, Ele é amor. E ninguém escapa, porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas, né? E aí o Senhor vai nos dizer, irmãos, no capítulo 3, o Senhor, Ele vai nos dizer sobre o castigo, mas também sobre a promessa, né? Ali, homens injustos, apesar dos homens seres injustos, de fazer as coisas erradas, de o ser humano ele fazer coisas que não agradam ao Senhor, mas a cada amanhecer,
A justiça de Deus, ela se renova. O Senhor, Ele dá oportunidade. Quando começamos a ler o capítulo 3, irmão, do versículo 1 ao versículo 5, vamos entender, irmãos, que o Senhor, Ele fala com o seu povo, mas o povo, ele não quer seguir Jesus. O Senhor, Ele convida o povo ao arrependimento, mas o povo não quer se arrepender dos seus maus caminhos. O Senhor, Ele dá oportunidade ao povo, mas o povo prefere ver os seus próprios passos. Mas o versículo 5 vai dizer: o Senhor, Ele é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade e cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Ou seja, o Senhor, Ele é tão maravilhoso que mesmo aquele povo não seguindo a vontade do Senhor, mesmo seres humanos não seguindo a vontade do Senhor, cada amanhecer o Senhor dá a todos. O sol é para todo mundo, a luz é para todo mundo, e muitos não reconhecem a grandeza do Senhor. O Senhor faz todas as coisas. O Senhor dá livramentos, o Senhor dá o alimento, o Senhor dá tudo, dá chuva, dá tudo, irmãos. E às vezes o ser humano, ele não consegue entender. Mesmo o povo, o ser humano, não servindo a Deus, quando o Senhor nos fala que devemos amar, devemos orar aqueles que nos perseguem, porque quem somos nós para julgar? O Senhor é que julga, o Senhor é que faz todas as coisas, porque o Senhor, quando Ele, cada amanhecer que o Senhor nos dá o sol, o Senhor dá também para aquele que é bom e também aquele que é ruim, porque o Senhor, Ele quer que aquele que não segue os seus caminhos, ele possa se arrepender dos seus maus caminhos. Mas infelizmente, irmãos, aqueles que preferem não seguir a vontade de Deus, não se envergonham dos seus próprios atos, dos seus próprios caminhos, o Senhor convida a todo momento para se arrepender, porque Ele quer salvar toda a humanidade. A sua justiça, o seu amor se renova a cada amanhecer, irmãos. O Senhor, Ele dá oportunidade para que todo homem venha se arrepender dos seus maus caminhos, porque o amor dEle é muito grande comigo e com você, com toda essa nação, que mesmo não reconhecendo Ele, o Senhor está com suas mãos estendidas pela sua graça e pela sua misericórdia. Como o livro de João vai nos dizer que o Senhor, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque o seu amor é grandioso. E aí o Senhor, Ele vai nos dizer do versículo 6 ao 7, Ele fala sobre purificar, que se levantaria um povo que adoraria um só Espírito. O Senhor diz: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantarão de madrugada e corromperam todas as suas obras. Ou seja, o Senhor, Ele dá oportunidade, e o ser humano, ele não se arrepende. O seu amor é tão grande por essa humanidade, que mesmo culpando Deus pelas coisas ruins, sendo que Deus não tem culpa nenhuma. O Senhor, Ele é só amor, né? E aí, irmãos, lá no versículo 9, o Senhor vai nos dizer: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirva com o mesmo Espírito. Sabe, irmãos, quando o Senhor Jesus, quando Deus, ele entregou o seu único filho, né? E Ele falou ali que de Davi ali, da família de Davi, haveria um que seria para todo sempre. Que viria um para resgate de muitos, que se entregou para resgate de muitos. O Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso, que mesmo aqueles que naquele momento estavam crucificando, estavam açoitando Ele, o Senhor Jesus Cristo foi um Deus tão maravilhoso, que Ele apenas olhou com um olhar de amor e pediu para que Deus perdoasse. E o Senhor vai nos dizer que daria um e que adoraria em um só Espírito.
todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que invoca o seu nome, todo aquele será salvo por ele, porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, é maravilhoso. E devemos agradecer a Deus pela sua infinita graça e misericórdia, por ter nos entregado o seu Filho maravilhoso. Porque, irmãos, imagina, se não fosse o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, o que seríamos de nós? Nada. E hoje, irmãos, temos a oportunidade de adorar. Então, que nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade. Que nós possamos cada dia mais nos derramar na presença dEle. Porque Ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele convida todos ao arrependimento. Pode fazer o que for, mas se você verdadeiramente se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor, Ele está de braços abertos a nos perdoar. Mas tem que ser de coração, verdadeiro, né? Porque o Senhor vai nos dizer, né, lá nos versículos em diante, do 12 em diante, que deixaria um povo humilde, pobre, aqueles que confiam no seu nome. E aí, irmãos, o livro de Mateus, ele vai nos dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E o Senhor vai nos dizer, no versículo de Lucas 4,18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. O Senhor falou que então, no meio daquele povo, Ele ia deixar um povo humilde, um povo pobre de coração, para confiar na palavra dEle, que ia passar a temer Ele, que ia passar a seguir os seus mandamentos, e então, assim como o povo ia confiar nele, assim o Senhor ia guardar o seu povo de todo mal, irmãos. E aí o Senhor vai nos dizer, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija e exulta de todo o teu coração, ó filho de Jerusalém. O Senhor, Ele se afasta os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, Rei de ti, tu não verás mal algum. Naquele dia se dirá ao Jerusalém, não temas, ó Sião, e não se enfraqueça as tuas mãos. O Senhor é que te sustenta, irmãos. O Senhor, devemos nos alegrar pela vontade de Deus, pelo Senhor estar no nosso meio. O Senhor, Ele nos se alegra da gente fazer a vontade dEle. O Senhor, Ele quer cada dia mais que nós possamos estar junto, regozijando, adorando em espírito. E o Senhor, através de Cristo Jesus, que nos resgatou deste mundo, e hoje passamos a adorar em espírito e em verdade. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é tudo em nossas vidas, e nós devemos nos alegrar, porque o Senhor está no nosso meio, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Isaías, do capítulo 41, do 41 ao versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombra porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritam contra ti, torna-se a nada os que contenderam contigo perecerão. Irmãos, ali quando o Senhor usa Sofonias, e o Senhor fala da sua ira que ia derramar sobre a terra, mas o Senhor também, Ele faz uma promessa, né, que aqueles que se arrependessem dos seus maus caminhos, o Senhor talvez ali afastaria a sua ira. Ou seja, o Senhor depois Ele faz uma promessa em que todos aqueles que fazerem a sua vontade, e que todos aqueles que fazerem o seu querer e a sua vontade, o Senhor não ia se apartar daquele povo. Pelo contrário, o Senhor ia se regozijar na presença. O Senhor ia estar alegre com o povo que estava fazendo a sua vontade. E o Senhor, Ele vem nos dizer nessa noite, irmãos, se alegra, canta louvores, porque o Senhor, Ele tem se alegrado das tuas obras. O Senhor, Ele tem se alegrado de você estar adorando Ele em espírito e verdade.
verdade. O Senhor, Ele quer de mim e de você, irmãos, que possamos cada dia mais o adorar em espírito e em verdade e fazer a sua vontade e fazer o seu querer. E nós devemos cada dia mais, irmãos, descer na olaria de Cristo. Porque pela sua graça e pela sua misericórdia, o Senhor, Ele tem nos afastado dos nossos inimigos. O Senhor, Ele tem feito grandes coisas sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, por amor de mim e de você, que se renova a cada amanhecer. E Ele fala: se alegre em mim, se alegre, cante louvores, porque eu me alegro em te ver, em você fazer a minha vontade. Tá entendendo, irmãos? Devemos nos alegrar cada dia mais na presença do Senhor, porque o Senhor está no nosso meio e o Senhor está conosco. A promessa é que o Senhor, Ele não nos deixou. A promessa é que o Senhor está cada dia em nosso meio. O Senhor está com suas mãos estendidas. O Senhor está fazendo a sua obra, o seu querer, o seu movimentar, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer de Salmos, de número 33... que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Somos povo de Deus. O Senhor, Ele nos escolheu. O Senhor, Ele apagou. O Senhor, Ele quer cada dia mais nós temos uma vida cada dia mais voltada a fazer a sua obra. Uma vida em Cristo Jesus. O Senhor, Ele que quer que cada dia mais nós possamos nos alegrar, o adorar em espírito e em verdade, porque Ele está no nosso meio, Ele tem se alegrado de mim e de você. Aí o Senhor vai continuar dizendo: o Senhor, Ele olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. O Senhor, irmãos, é simplesmente maravilhoso, o nosso escudo, tudo em nossas vidas. E Ele quer que cada dia mais nós possamos entender o seu trabalhar sobre as nossas vidas. Ele quer que cada dia mais nós possamos nos humilhar e buscar a sua vontade, se alegrar em todos os momentos e dar graça a Ele, e esperar a sua bondade, esperar a sua misericórdia, porque o Senhor é que nos guarda. O Senhor é o guarda de Israel. Todos aqueles que confiam no Senhor, espera, porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor, Ele está contigo. Porque o Senhor entregou o Senhor Jesus Cristo para salvar a mim e a você. E o Senhor, Ele tem entregado as suas promessas, a sua palavra, os seus mandamentos. O Senhor tem entregue cada dia mais usado os seus profetas, os seus discípulos para ensinar, para falar. E nós, como os filhos, devemos ser obedientes. Porque aquele povo de Judá e de Jerusalém e de todas as outras nações, pela desobediência, por não fazer a vontade do Senhor, o Senhor iria derramar a sua ira sobre aquela nação.
Mas o Senhor, mesmo assim, pelo amor que se renova a cada amanhecer, o Senhor fala sobre o seu arrependimento, para que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos e para que as pessoas voltassem para Cristo, voltassem para Deus. E assim o Senhor poderia, desviar, o Senhor poderia não descer a sua ira sobre o povo, se verdadeiramente se arrependesse dos seus maus caminhos. Essa é a promessa, irmãos. Se nós cada dia mais nos arrepender dos nossos maus caminhos, voltar para Deus, viver uma vida em obediência, o Senhor tem a sua promessa maravilhosa de nos dar a salvação, a vida eterna através do seu Filho Cristo Jesus. E o Senhor ali, quando ele usa Sofonias, que fala sobre a ira, fala sobre a destruição, fala sobre as ameaças, sobre a ira que iria acontecer naquela terra, e quando o Senhor ele fala também para que o povo viesse a se arrepender, em seguida o Senhor também fala da sua grande promessa, que o Senhor ali separaria um povo, que o povo ali ia o adorar em espírito, em um só espírito. Ele ali fala do povo também, que o Senhor iria deixar um povo humilde, um povo que confiava nele, um povo que tem o seu coração voltado para ele, e que todos aqueles irmãos que tinha um coração voltado para ele, que o adorava em um só espírito, que vivia debaixo da obediência do Senhor, o Senhor ali estaria o tempo todo com ele. O Senhor ali não iria se afastar do povo. Pelo contrário, o Senhor estaria no meio dele, se alegrando do povo estar fazendo a vontade, do povo estar o adorando em espírito e em verdade. E hoje, irmãos, o Senhor ele vem nos falar isso. O Senhor ele tem se alegrado do povo que verdadeiramente vive debaixo da obediência dele. O Senhor tem se alegrado do povo que verdadeiramente, por mais dificuldade, por mais deserto, por mais situações ruins que venha, mesmo assim, não se aparta da presença do Senhor. O Senhor, irmãos, ele tem se alegrado de mim e de você, que mesmo no momento de dificuldade, mesmo quando vem as palavras negativas, nós preferimos seguir o caminho em Cristo Jesus. O Senhor, irmãos, ele tem se alegrado de quando muitas das vezes nós queremos desistir porque a carne é fraca, mas o Espírito Santo nos fortalece e diz não, porque aquele que serve ao Senhor não desiste, aquele que serve ao Senhor é forte para resistir os dias maus. Então, irmãos, o Senhor ele tem se alegrado da tua confiança estar nele. O Senhor, irmãos, ele tem se alegrado do teu coração estar voltado para ele. O Senhor, irmãos, ele tem se alegrado da tua força, da tua família, da tua casa, dos teus sonhos. Você tem entregado tudo para ele. E o Senhor cada dia mais renova suas misericórdias, renova o seu amor comigo e com você, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, irmãos. E cada dia mais o Senhor tem se alegrado de nós, que verdadeiramente o servimos ele em espírito e em verdade. Porque, irmãos, o Senhor ele quer que cada dia mais as nossas vidas nosso foco seja para Ele, as nossas prioridades sejam para Ele, porque estamos mortos, morremos para este mundo, mas vivemos para Cristo Jesus, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer, não fazemos mais parte, irmãos, deste mundo. Morremos para o mundo e nascemos para Cristo Jesus. Então a nossa vida, irmãos, ela tem que ser verdadeiramente voltada para Cristo Jesus, irmãos. Então quando o Senhor usou Sofonias, o Senhor estava falando exatamente sobre isso, Muitas das vezes sabemos realmente o que acontece àqueles que não servem a Deus verdadeiramente, aqueles que preferem seguir os caminhos maus. Mas a graça e a misericórdia do Senhor se renova a cada amanhecer, irmãos. E o Senhor convida o seu povo, o Senhor convida a nação, o Senhor convida todos aqueles para se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para Cristo Jesus. E uma vida, irmãos, em obediência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, irmãos, o Senhor, ele se alegra, irmãos. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glorioso Deus, Santo Deus de Israel. O Senhor, irmãos, ele vem nos dizer, lá no livro, irmãos, só para finalizar a palavra, irmãos, livro de Apocalipse. Aleluia, Senhor Jesus. Livro de Apocalipse, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer
14:5. Não, calma aí, irmãos. Isso mesmo. Fomos comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Fomos comprados. O Senhor nos comprou, o Senhor nos selou. O Senhor, Ele quer que verdadeiramente seguimos a Ele em espírito e em verdade. E que tudo aquilo que não é do agrado do Senhor, nós possamos, irmãos, nos afastar e sim viver uma vida em espírito e em verdade, porque o Senhor, Ele quer nos salvar, o Senhor quer fazer grandes coisas comigo e com você, e o Senhor, Ele tem se alegrado do seu povo que serve a Ele em espírito e em verdade, irmãos. A palavra de hoje é que nós possamos sempre nos alegrar diante do Senhor, que nós possamos sempre convidar o Senhor a estar com a vida cada dia mais e voltadas para o Senhor, porque o Senhor, Ele quer nos salvar e o Senhor, Ele tem se alegrado, irmãos, daqueles que faz a sua vontade, daqueles que se apartam dos maus caminhos e o Senhor tem se alegrado daqueles que vivem para Ele verdadeiramente, irmãos. Por isso que Ele fala na sua palavra. Oh, aleluia, Jesus. Por isso que Ele fala: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele está no meio de nós, irmãos. Poderoso para te salvar, porque somente Ele, irmãos, pode nos salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Ele tem se alegrado, irmãos, em nosso meio, conosco, né? Calacião por seu amor. Por amor de mim e de você, irmãos, o Senhor faz grandes coisas. Regozijar em ti com júbilo. Então nós devemos nos alegrar cada dia mais na presença do Senhor. Porque o Senhor é grandioso, irmãos, o Senhor é maravilhoso. E que nós possamos cada dia mais permanecer firme na presença do Senhor. Que nós possamos, irmãos, cada dia mais nos firmar na rocha em Deus. Que nós possamos, irmãos, cada dia mais, mesmo diante das dificuldades, mas sempre olhar para o alto, porque é do alto que vai vir o nosso socorro. Sabe, o Senhor nos escolheu para ser povo dele, e nós devemos viver debaixo da sua obediência e nos alegrar na presença dele. Em tudo, irmãos, dar graça, mesmo que falte algo, irmãos, mas tudo devemos agradecer ao Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, irmãos, e o Senhor, irmãos, Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, a gente não consegue entender, mas o Senhor, Ele vem nos dizer nessa noite, o Senhor, Ele vem nos dizer: eu estou no meio de vocês, eu sou poderoso para fazer todas as coisas, eu sou poderoso para salvar a tua casa, a tua família, a tua parentela, eu sou poderoso para fazer grandes milagres no meio dos teus parentes, eu sou poderoso para fazer todas as coisas, porque no livro de Lucas mesmo o Senhor vai nos dizer que nada, o Senhor é Deus do impossível, Ele pode todas as coisas, irmãos. Então o Senhor vem nos dizer: se alegra na minha presença, porque eu posso todas as coisas na sua vida. Aleluia, Senhor Jesus. E pelo amor da minha vida e da sua vida, a graça e a misericórdia derramada, irmãos. Porque o Senhor, Ele ama demais, irmãos, essa nação. Ele ama demais, irmãos, essa nação. Se não fosse o amor de Deus por este mundo, tudo já tinha sido destruído. Porque tantas coisas ruins, irmãos, que acontecem. Mas o Senhor, cada dia mais, Ele ama a mim, ama você, ama esse povo. E Ele quer salvar, irmãos. O Senhor, Ele não quer que ninguém se perca, pelo contrário, irmãos. Ele quer que todo esse povo, mesmo aqueles que não acreditam nele, o Senhor, Ele dá oportunidade cada dia mais, porque Ele quer salvar essa humanidade. O Senhor, Ele tem amor pelaquilo que Ele criou. Todos nós somos criaturas de Deus, mas é necessário que reconhecemos o Senhor Jesus Cristo para sermos filhos e sermos salvos por Ele. É necessário que a gente creia no Senhor, ouça a sua voz e viva em obediência, servindo verdadeiramente somente a Ele, irmãos. Porque Ele é dono de todas as coisas. Ele pode todas as coisas.
Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de salvação. Então o Senhor vem nos dizer: o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calaciar por seu amor, regozijar em ti com júbilo, irmãos. Se alegre na presença do Senhor. Se dedique a sua vida na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele te ama demais, ama a tua família demais, ama a tua casa demais. Tu és promessa, tu és filho do Senhor Jesus. Regozije na presença dEle, que grandes coisas Ele fará na tua vida. Mas apenas viva debaixo da obediência dEle e ouça a voz dEle, que te guia todos os dias. Não se aparta do caminho do Senhor, porque o Senhor, Ele está contigo. Tu és um povo bem-aventurado. Tu és um povo em que o Senhor escolheu, geração eleita. Marcha para a presença do Pai, daquele que te chamou. Amém, irmãos? Que nós possamos mais e mais buscar a face do Senhor e nos humilhar, nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos alegrar na presença de Deus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é tudo em nossas vidas. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, esteja sobre o teu lar, esteja sobre a tua parentela. Que o Senhor Jesus Cristo mais e mais abençoe as nossas vidas, a nossa casa. Que o Senhor mais e mais venha fazer morada em mim e em você, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade. Que Deus venha nos conceder uma boa noite, irmãos. Amém.